Olá a todos, está no ar o Plenário, o podcast que recebe quem ocupa cargos, funções, espaços de poder e precisa responder por eles. Aqui a pauta é o poder, mas quem manda é a pergunta. Eu sou Josi Gonçalves e hoje a gente conversa com o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Júnior, da Prefeitura QG Porto Velho. Fique com a gente e o plenário está só começando. Bem-vindos ao podcast plenário. Hoje nós recebemos Paulo Moraes Júnior, porto-velhense, evangélico, empresário e agora gestor público. Paulo Moraes Júnior carrega no nome a herança do pai e na trajetória a transição do setor privado para o gabinete. Titular da recém-criada pasta é a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. Paulo Moraes ocupa uma pasta com enorme potencial de transformação, mas também uma cobrança enorme por resultados. O discurso é de aproximação com a comunidade, de valorização do esporte e do turismo local. Hoje, no plenário, é dia de escutar e também de perguntar. Secretário, seja muito bem-vindo ao plenário. Quem é? Se a gente fizer hoje uma pesquisa no Google, eu vou ter informações sobre sua candidatura a vereador de Porto Velho, sobre sua atuação no cargo como gestor público, né, à frente da pasta, antes da Sendestu, agora da Centel. Mas quem é o Paulo Moraes fora do gabinete, longe dos crachás, aquele que, se a gente fizer, não aparece no Google e que só os amigos mais próximos e a família conhecem? Boa tarde, Josi. É uma alegria estar aqui com você. E logo nessa primeira pergunta, confesso que já fiquei até um pouco sem fôlego. Mas meu nome, Paulo, é o menor, é o que serve pela minha origem, minha base cristã, evangélico, onde inclusive alguns anos atrás tinha convites ao pastoreio, entendendo que o momento não era esse, era o momento de servir a minha cidade. Né? Eu sou natural de Porto Velho, sou apaixonado por esse lugar, sou o irmão mais novo do Dudu, do Léo, o Paulo Júnior, né? Ou o Eduardo, o Leonardo, atual prefeito da nossa capital. Mas eu sou um cara simples, apaixonado pelo que tenho vivido, apaixonado por servir pessoas, apaixonado por cuidar de pessoas, onde tenho as minhas referências, como, por exemplo, óbvio que a principal referência é Cristo, mas também tem alguns referenciais, algumas referências de gestão, de ser humano, onde não poderia deixar de não citar ou não trazer um abraço ao meu irmão, o Léo, que aqui eu não falo do prefeito, eu falo de um cara incrível, um cara humano, um cara que me ensina e um cara que eu divido o dia, que eu divido família, que eu divido amizade, que eu me inspiro na paixão que as pessoas têm por ele e que ele tem pelas pessoas. Costumo dizer que todas as vezes que a gente está na rua, para mim é uma aventura quando a gente está junto, por a gente marcar algum dispositivo, alguma apresentação, e a gente vê que ele demora pelo menos de 30 a 40 minutos para chegar até o dispositivo, porque ele para, ele conversa com todo mundo, ele tira foto, a gente sabe que a pureza está nas crianças, isso me deixa muito tranquilo, porque as crianças são apaixonadas pelo Léo, e isso é uma inspiração. Então, eu sou o Júnior, o Paulo Moraes Júnior, um cara tranquilo, um cara muitas vezes sereno, que busco ouvir mais do que falar e compreendo que eu estou aqui para servir em todas as formas, para servir a minha cidade, para servir o turismo, para servir pessoas e acreditando de verdade num sonho que eu tenho, que é de melhorar a minha Porto Velho. Dito isso, e você até já falou que é irmão do prefeito, para quem questiona, a sua indicação foi política, foi técnica ou a mistura dos dois? Eu tenho como base a lealdade. Eu estou na trincheira com o Léo desde o começo. Né? Nunca ocupei cargo público, Júlio, compreendendo a direção e diretriz da coisa pública, da seriedade da coisa pública. Hoje, inclusive, curso gestão pública para compreender melhor, não cair de paraquedas. Né? Tenho como
principal característica a lealdade, não apenas ao Léo, mas à minha cidade, né? Eu sou um inconformado, tanto sou um inconformado que coloquei a cara a tapa e fui disputar uma eleição, onde no momento não saí exitoso, mas pude compreender e defender os valores que eu acreditava, seja como candidato, seja como cidadão, e deixo aqui um convite. Todo mundo, em algum momento, nem que fosse para amadurecimento pessoal, deveria sair candidato para ouvir o gargalo da população, os problemas, conhecer os problemas da nossa Porto Velho. Nós somos do tamanho da Bélgica, nós somos a maior capital em extensão territorial do país. Então, os desafios que encontramos, eles são gigantes, né? Óbvio que a concorrência ou coisas do tipo vão dizer que estou aqui por ser irmão do Léo, mas uma coisa que eu aprendi na minha casa é que nada substitui o trabalho. E nesses 6 meses, é tanto que durante esses 6 meses as pessoas têm visto que o trabalho tem sido feito, as inovações no turismo têm vindo e agora estou me colocando à disposição também do turismo, do esporte, do lazer, para contribuir com Porto Velho. Vou falar nisso, desculpa lhe interromper. Uhum. Houve uma reforma administrativa agora, e a sua pasta antes tinha indústria, tinha comércio, tinha cultura, né? Isso. E agora teve essa migração. Me explica um pouco como é que fica agora as suas atribuições. A gente perde 2 departamentos da secretaria, um deles é o Cine, o outro é o DDS, que é o Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico, onde eles se englobam agora na CEMUR, que me foge o nome ainda. SENDEC. Na SENDEC, né, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento das Cidades. Então elas passam para lá e vem para cá o esporte e o lazer, né? A antiga SEMES incorpora a Sendestur e hoje nós somos Sentel. A gente vai falar daqui a pouquinho de esporte e turismo, mas antes eu queria falar do Feirão do Emprego, né, que vai ter, eu acho que, se salvo engano, 150 empresas vão participar. Isso. Né? É uma grande vitrine, mas eu queria saber que garantia a gente tem de que não vai ser um evento com filas, currículo na mão e nenhuma contratação. A gente tem, Josi, hoje, como Cine Municipal, os maiores crescimentos dos últimos anos. Nós, em relação, por exemplo, em 6 meses, a gente comparando ao ano passado, nós crescemos mais de 60%, tanto a captação quanto a garantia de empregabilidade no Cine Municipal. Nós oferecemos cursos de capacitação, nós temos entrega, por exemplo, onde nós humanizamos o Cine. O Cine, geralmente, as pessoas chegavam acuados naquele lugar. E hoje nós humanizamos ao ponto de que nós não apenas queremos dar a vaga, completar o ciclo do trabalho, como nós ajudamos as pessoas que chegam lá muitas vezes assustadas, aonde a gente ajuda no preparo do currículo, no auxílio de informações, para que as pessoas elas possam se sentir ali seguras para buscar melhorias de vida. E quando a gente fez esse feirão de emprego, a gente vai vendo que, como toda relação, ela vai se consolidando. Então, por exemplo, para a gente ter um índice onde nós temos mais de 150 empresas parceiras, alguma confiança e alguma confiabilidade nós passamos para eles. Afinal, isso é uma relação mútua. A empresa não vai procurar um órgão que não entregue e vice-versa. Então, devido às entregas que o Cine deu para essas empresas e vice-versa, por exemplo, nós tivemos uma construtora de Minas Gerais que ela veio buscar, a Direcional veio buscar em Porto Velho 50 pessoas para levar para BH por conta de estar extremamente satisfeito com o que o Cine Municipal apresentava para eles. Então, essas referências que a gente vai se tornando no sentido da busca, da captação e da entrega, nos permitiu que nós buscássemos o ginásio Cláudio Coutinho, onde nós estamos separando por ilhas, né? Nós vamos ter, por exemplo, vários setores dentro do Cláudio Coutinho. Nós iremos ter, por exemplo, hoje o Cine tem vaga de emprego ensino superior, nós temos vagas de emprego no ensino médio, nós temos pessoas que buscam, por exemplo, pelo primeiro emprego, nós temos o pessoal da melhor idade que querem voltar para o mercado de trabalho. Então, esse feirão de emprego, por exemplo, é para a senhora que quer voltar para o mercado de trabalho, que tem seus 60 anos ou mais e acha que não é a hora. A gente diz que a hora ela é agora. A gente está aqui para atender
dos 17 anos aos 60 ou 70 e mostrar que a recolocação no mercado de trabalho depende de vocês. A gente tem vaga para todas as idades e a gente fica muito feliz, Josi, porque as empresas hoje, elas também querem as pessoas mais experientes no sentido da confiança, da experiência, da expertise de passar para os mais novos. E os mais novos ali, o pessoal do primeiro emprego, por exemplo, tem um entendimento e um conhecimento diferente quando se trata de IA, de CapCut, coisas essas que estão em ascensão. Então é uma mescla. A gente acredita que no dia 11 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, a gente vai ver desde a senhora do cabelo branco ao garoto que ainda mal está crescendo a barba ainda ali com seus 16, 17 anos. A gente vai ter o sininho, a gente tem a garantia das empresas que as pessoas irão sair dali, entregar seu currículo, serem entrevistados na hora e vão sair dali empregados. Se vai ter fila, de verdade, eu espero que tenha, porque eu espero que tenha 5 mil, 6 mil, 7 mil pessoas dentro daquele ginásio, buscando por vagas de emprego e que as 1.000 vagas de emprego que estão sendo ofertadas, elas sejam totalmente completadas. Era justamente isso que eu ia lhe perguntar, quantas vagas de emprego havia aí a expectativa? A gente começou com 700 e o último balanço que eu tive ontem era que a gente já tinha 1.000 vagas de emprego sendo oferecidas. Então, gente, olha só, deixando claro, vai ser no dia 11 de agosto, no ginásio Cláudio Coutinho, a partir das 8 horas da manhã. Secretário, a gente vai dar um breve intervalo, mas a gente volta rapidinho, é só o tempo de você tomar um cafezinho, tomar uma água e a gente já volta. Estamos de volta com o plenário. Meu nome é Josi Gonçalves e hoje eu converso com o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes. A Madeira Mamoré é o cartão postal de Porto Velho, né? Os eventos ainda são pontuais? Tem algum calendário fixo? Como é que está essa proposta dentro da secretaria? Nós resgatamos a Madeira Mamoré quando no dia 1º de janeiro, na posse do prefeito Léo, ele chega com um papel, rasga o papel e garante a gratuidade, por exemplo, do nosso museu, né? Daí então, ele mostrou como seria voltada a gestão dele, voltada para o turismo nesse sentido, Josi. De lá para cá, o que nós fizemos? Nós não apenas tornamos o museu gratuito, nós tivemos uma noite no museu, onde nós precisamos ter uma edição extra. Nós voltamos, por exemplo, com o passeio da Litorina, que é aquele veículo sobre trilhos, né, que parece um trenzinho, tudo gratuito. Agora, no dia 1º de agosto, mais ou menos, nós teremos a apresentação da nossa identidade visual, que é PVH, sua estação é aqui, onde nós também estaremos colocando em prática a Calamazu, que é um outro veículo sobre trilhos, para fazer também mais um passeio ali na Madeira Mamoré. Nós estamos conversando para a retomada dos passeios de barco, onde nós estaremos tendo ali na Madeira Mamoré um ponto de saída, um cais, uma espécie de... para poder fazer o embarque e desembarque de passageiros. Nós temos no dia 2 de outubro a retomada, onde nós estaremos ligando a locomotiva 18, que é a nossa locomotiva, a Madeira Mamoré mesmo, o trem, onde a gente vai estar ligando, apitando, buzinando, botando ele para andar, e a gente começa a retomada de fato para que o trem volte a andar e faça esse passeio pelo menos dos 6 quilômetros. A gente retomou o Casarão dos Ingleses, tudo isso pensando na Estrada de Ferro Madeira Mamoré como um circuito onde a gente traga o Porto Velho, o porto-velhense, para o berço de Porto Velho, que é a Madeira Mamoré. Para quem não conhece o Casarão dos Ingleses, explica aí, porque tem gente que não conhece. O Casarão dos Ingleses hoje se tornou o Casarão de Santo Antônio, né? Foi um casarão construído pelos ingleses, indo para a Estrada de Santo Antônio, aonde ali a gente vai ter, a União passou para a Prefeitura, a seção, e a gente vai ter ali um CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista. Nós teremos uma parada nesse passeio de trem e provavelmente teremos um café, para que a gente tenha a retomada da nossa história. É um casarão histórico de Porto Velho, era onde eles se concentravam, onde eles ficavam no tempo, no período da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e é um lugar belíssimo.
Eu acho interessante essas iniciativas, porque eu acho que Porto Velho sempre tratou muito mal a sua história, né? O resgate disso, a manutenção da história. E de repente, você até me falava antes da entrevista começar sobre ali a Estrada de Ferro ser o maior museu a Aham, céu aberto. isso. A gente com a Noite no Museu foi algo que nos surpreendeu. E a gente quer tornar, não apenas como um evento, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré como o maior museu a céu aberto da região norte. A gente quer, não se trata de explorar, mas a gente quer dar à Madeira Mamoré o devido espaço ou a devida imponência que ela de fato tem e que ela merece. Durante muitos anos, a gente viu que a Estrada de Ferro Madeira Mamoré esteve abandonada. E a gente está aqui, costumo dizer que um povo sem história é um povo morto. E a gente está apenas mostrando que a gente não apenas está vivo, como está mais vivo do que nunca. E a nossa princesinha do norte, ela merece destaque nacional. E vai ser também pelos braços da nossa querida e lendária Ferrovia Madeira Mamoré. Vocês já fizeram a mensuração de quantas pessoas visitavam o museu antes, quando era pago, e como é que está essa visitação hoje? Os números são feitos pelo aplicativo, Josi, pelo Simpla, o aplicativo de cadastro. Eu não tenho esse número exato, mas o número, Josi, eu digo para você sem medo nenhum de errar, é que é acima de 200% tranquilamente. A visitação era muito baixa e não era porque o porto-velhense não queria conhecer sua história, era pelo senso de indignação, de pagar. Não faz sentido eu ter que pagar por algo que é meu, por algo que é um direito meu de conhecer a minha história. E o Arraiá da Prefes foi sucesso, né? Juntou ali música regional, a economia local foi fortalecida. Vai passar a ser algo do evento fixo, aliás, do calendário fixo da prefeitura? A gente tem estabelecido, a gente fala que a gente tem estabelecido novidades, né? A gente gosta de fazer o que ninguém nunca fez. O Arraial da Prefes marcou o início do circuito junino, das festas juninas em Porto Velho. E certamente ano que vem nós teremos de novo o Arraial da Prefes com a mesma grandeza, valorizando os artistas locais, trazendo atrações nacionais. Afinal, a nossa população, ela merece também um afago de nós termos shows imponentes, misturando com as nossas atrações locais, que são de um talento inquestionável, nossas quadrilhas, nossas fanfarras, nossos bois. Afinal, a nossa cultura é riquíssima e a gente quer fazer essa mistura para entregar sempre para a população um evento de qualidade sempre muito alta. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre turismo, né? Eu quero falar sobre a Resex Lago do Cunhã e outras ações que vocês estão desenvolvendo em relação aos receptivos de turistas, por exemplo, né? E novidades que vocês tenham para contar. Enfim, olha, a gente vai fazer um breve intervalo, mas é rapidinho e daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o plenário. Eu sou Josi Gonçalves e converso hoje com o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Júnior. A Centel, antes Sendestur, tinha um plano em andamento que era em parceria com o Sebrae, com a Unir e também com o ICMBio e também com associações locais para a implantação do receptivo de turistas na Resex Lago do Cunhã. Como é que está o andamento disso? Ele continua andando a pleno vapor, né? Quero inclusive mandar um abraço aqui para os nossos parceiros, Sebrae, Fecomércio, Unir. Afinal, essa fusão, Josi, das secretarias, ela não mudou em nada os planos de trabalho que já começaram, né? Hoje eu sou inclusive presidente do Conselho Municipal de Turismo, né? Onde nós tivemos reunião, conversamos, debatendo sobre esses pontos. Estive, inclusive, no Lago do Cunhã, visitei os distritos recentemente, estive em Calama, São Carlos, Demarcação, para que o nosso turismo ele venha a ser fomentado. Por exemplo, agora, na semana que vem, estão chegando pela primeira vez um grupo de turistas europeus
para conhecer Porto Velho, onde eles estarão, nós fizemos uma programação para eles de uma semana para que eles conheçam Porto Velho como de fato nunca foi conhecido. E o que é que eles vão conhecer? Eles vão conhecer o Cunhã, eles vão conhecer os nossos distritos, eles vão ter a contemplação dos pássaros, né? O famoso birdwatching que lá fora é tão falado, eles vão ter a questão dos jacarés, né? Da filmagem, da focagem dos jacarés, eles vão conhecer a nossa culinária, eles vão ter experiências beiradeiras, eles vão ter, como a gente estava falando antes de começar, eles vão ter algo que para eles é totalmente diferente, que é o banho de rio. Né? É tudo o que é diferente para eles, mas que, por exemplo, para um porto-velhense é normal. Eles vão conhecer nossos balneários, eles vão experimentar a nossa culinária, eles vão conhecer o nosso parque natural, eles vão no nosso parque da cidade, eles vão entender a história, por exemplo, das nossas Três Marias, ou as Três Caixas d'Água. Eles vão conhecer a fundo a história, por exemplo, da nossa Estrada de Ferro, Madeira Mamoré, e eles vão ver que Porto Velho é um lugar para ir, voltar e ficar sempre com gostinho de quero mais. É isso. Anos atrás, muitos anos atrás, a Abrazel, né, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, fez uma pesquisa em Porto Velho para saber qual era o prato típico nosso, porque nós temos uma cultura emprestada de culinária. O tacacá não é nosso, né? Assim como outros pratos também. Mas parece-me que a gente tem uma forma de fritar a costelinha de tambaqui que é nossa. É isso? Continua? O que a gente tem mais que é nosso? A gente tem os nossos peixes, né? Enquanto muitas vezes eu servia na igreja, a gente trazia muitas vezes para leitores de fora e muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente dizia que o que é que a gente levava eles para fazer? Era comer peixe na beira do rio ou tomar açaí. Se fosse hoje, a gente teria um leque absurdo, né, de coisas tanto para comer quanto para tomar, como, por exemplo, a gente pode falar das nossas frutas, né, pode falar do açaí, pode falar do cupuaçu, pode falar da costelinha de tambaqui, pode falar dos nossos peixes em geral. Por exemplo, quando a gente fala de pesca esportiva, Josi, a gente fala para um gringo sobre pirarucu, eles falam que eles pagariam o preço que for para ter a experiência, por exemplo, de num momento de pesca esportiva, pelo menos chegar perto de um pirarucu. Então nós temos coisas que de fato só o rondoniense tem, só o porto-velhense tem, além da facilidade do trajeto. A gente, por exemplo, quando se fala de pesca esportiva, a gente anda 10 minutos e a gente está, por exemplo, dentro do Rio Madeira já pronto para pescar. A gente está falando da maior etnofauna do mundo. O Rio Madeira é a maior etnofauna do mundo, então coisas que só o porto-velhense tem. É verdade, olha só, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu quero conversar sobre esporte com o secretário Paulo Moraes. Eu te aguardo. Volte logo. Olá, estamos de volta com o plenário. Eu sou Josi Gonçalves e entrevisto hoje o secretário Paulo Moraes, que assumiu a pasta de Turismo, Esporte e Lazer aqui no município de Porto Velho, a Centel. A nova estrutura da Centel inclui o esporte como um dos eixos de atuação. O que muda na prática com essa inclusão? Já há um planejamento consolidado para o setor? Nós temos, por exemplo, José, o que está andando pelo planejamento que foi iniciado, startado a partir de janeiro, nós vamos continuar. O esporte como seriedade. Então, por exemplo, os programas que eles já acontecem, Talentos para o Futuro, entre vários outros, Copa Madeirão, a gente tem no segundo semestre Interdistrital, Festival de Praia de Fortaleza do Abunã, que é algo que, por exemplo, nos remete, eu me lembro de quando eu era criança, eu ia para Fortaleza do Abunã com meu pai e aquilo dali era uma festividade. O que é bom a gente está aqui para potencializar. E o que ainda não acontece, a gente está aqui para colocar em prática, colocar realidade. O discurso do Léo na sua campanha, quando falava sobre esporte, a gente sabe que a cada R$1 investido em esporte, a gente economiza 4 em segurança, saúde e educação, pelo simples fato de que o esporte muda vidas. A gente está aqui para fomentar o esporte, para incentivar os nossos atletas e colocar Rondônia em destaque nacional, tanto pelos seus atletas como por uma estrutura jamais vista.
vista. Você falou uma coisa interessante de integração de esporte e também de educação, né? Como é que fica isso, especialmente em comunidades com alto índice de vulnerabilidade social? Existe uma formatação aí envolvendo Secretaria de Educação com a sua secretaria? Com certeza, eu posso trazer para você o exemplo da Praça Céu, na nossa Zona Leste. Na Praça Céu, a gente tem hoje, José, a gente tem balé, a gente tem yoga, a gente tem dança de salão, a gente tem zumba, a gente tem jiu-jitsu, a gente tem judô, a gente tem futsal, a gente tem futebol de campo, a gente tem basquete. Tudo isso pensando em quê? Em integrar a Zona Leste, as pessoas do entorno, compreendendo justamente isso, que o esporte é a melhor válvula ou o melhor mecanismo de transformação de vida. E a gente tem isso lá, a gente tem no Princesão, a gente tem o Abobrão, a gente tem 5 polos, 5 campos para que o esporte seja fomentado e os nossos professores, é impossível o esporte não andar em unidade, por exemplo, com a nossa Secretaria de Educação. Às vezes para o contraturno, a gente tem os nossos programas que é o Talentos para o Futuro, onde o aluno, toda vez que ele participa, ele ganha o lanche, ele ganha o mínimo de estrutura para que ele tenha ali realmente um momento de lazer e desenvolvimento. Afinal, a gente sabe que o atleta, ele não se forma aos 17, ele se forma aos 7, ele se forma aos 8, quando ele cria ali a expectativa de ser o que ele quiser. E o talento, ele não escolhe onde nasce, ele apenas nasce. Então, quando nasce, que a gente possa cuidar, tratar e desenvolver ele da melhor forma, como Porto Velho. A cidade, eu acho que tem atletas de modalidades distintas. Tem. Em alguns locais ainda falta estrutura, ainda falta mais visibilidade. A secretaria, ela planeja criar editais, bolsas, centro de treinamento, de repente? A gente tem todo, de uma certa forma, a gente está fazendo, Josi, o que nunca foi feito, né? Muitas vezes o esporte, assim como o turismo, ele não era tratado como deveria ser tratado, né? A gente tem tido muito cuidado para ter essa responsabilidade com o bem público. A gente tem tido muito cuidado e zelo na questão de contratos, na questão de fomentos, de novos programas. A gente sabe que coisas como essa levam tempo. A gente está andando ainda com o orçamento do ano passado, né? A gente tem toda a questão de LOA, a gente tem toda a questão onde a partir do segundo ano a gente passa a andar com o orçamento próprio, baseado nas ações do quilo que a gente fez esse ano. Então, por exemplo, a gente tem os talentos, os programas como Talentos para o Futuro e vários outros, onde a gente tem dado não apenas a continuidade, como o crescimento. A gente já falou do balé, a gente fala do jiu-jitsu, Rondônia é um celeiro de atletas de jiu-jitsu, a gente tem tantos projetos legais em desenvolvimento, tantos projetos legais que andam no jiu-jitsu, tantos atletas, Josi, que muitas das vezes eles viajam e são pontuados, são ranqueados, trazem medalha para o nosso estado, para o nosso município, e a gente está aqui para potencializar, para apoiar, para incentivar. Afinal, volto a dizer, o talento ele não escolhe onde nasce, ele apenas nasce. Para esse ano o orçamento, eu acredito que esteja um pouco mais apertado, mas ano que vem eu acho que vocês vão andar mais com os projetos novos, né? Com certeza, o orçamento é um pouco mais limitado, né? Tanto do esporte quanto do turismo. Infelizmente a gente não tinha turismo em Porto Velho. Infelizmente nós não tínhamos turismo, nós não tínhamos secretário, nós não tínhamos praticamente nada. A gente está criando muita coisa do zero, a gente está acabando com algumas práticas que acontecia dentro da secretaria e trazendo o mais importante, Josi, trazendo o senso de pertencimento para o porto-velhense, a vontade de trabalhar e acreditar que as coisas de fato dão certo. Nesses 6 meses de atuação, há alguma frustração que o senhor tem enfrentado como secretário? Não. Posso dizer que sou muito feliz, muito realizado por poder diariamente estar deixando uma contribuição para o lugar onde eu amo, o lugar onde eu nasci e espero morrer nessa cidade, que é a cidade, a minha Porto Velho, o lugar que eu amo. Senhor, a gente conversou no início do programa que você foi candidato a uma vaga na Câmara Municipal.
Está no radar aí para o futuro, concorrer a algum cargo no Legislativo? Eu volto e digo que eu, como cristão, eu entrego nas mãos de Deus, estou trabalhando pra caramba, tenho acordado cedo, dormido tarde, e se lá na frente for a vontade da população de Porto Velho e o propósito meu com Deus, eu quero apenas estar pronto e dizer, Pai, se for agora, se for a hora, eu estou aqui para servir a minha cidade, o meu estado da melhor forma. Dito isso, encerrando o nosso programa, nosso podcast plenário, que legado você espera deixar na Centel? Eu digo lá que eu venho de uma casa onde eu aprendi com meu pai a diferença de herança e legado. Eu vi que o meu pai, o Paulo Moraes, ele deixou um legado para essa cidade. Eu vejo que o meu irmão, o Léo, ele está deixando um legado nessa cidade. E eu quero da mesma forma. Se for para ser conhecido por alguma forma, de algum jeito, naquela secretaria ou por onde eu passar, que eu possa ser conhecido, que fui um homem que oro, mas que também tenho ações para melhorar de fato o desenvolvimento da minha cidade, do meu estado, e que eu possa cumprir com excelência aquilo que me proponho a fazer e assim refletir o bom perfume e exalar o bom perfume de Cristo. Ok. O plenário está terminando, mas antes disso, agradeço muito a sua participação, deixo o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu agradeço, Josi. Tudo isso é muito novo para mim, né? Aquela primeira pergunta, quando você me falou quem é o Paulo e tudo mais, eu espero ter conseguido passar quem é o Paulo. Sou bem diferente do Léo, mas a gente tem um ponto em comum, que é a vontade de mudar a nossa Porto Velho, a vontade de transformar a nossa Porto Velho. Espero poder sempre estar com um sorriso no rosto, passar a leveza e assim contribuir. Eu estou aqui, como disse no começo, para servir Porto Velho, servir vocês e poder desenvolver relacionamento e relação com as pessoas. O meu legado talvez seja esse, poder amar pessoas e ser amado pela minha cidade. E agradeço, viu, sua presença. Eu quero dizer que as portas estão abertas sempre que quiser. Quando tiver uma novidade, a gente está aqui. Lembrando, gente, olha, sábado não, vai ser dia 11 de agosto, é isso? O Feirão de Empregos? 11 de agosto, às 8 horas da manhã, no ginásio Cláudio Coutinho. Vai ter um feirão de emprego, são aproximadamente 1.000 vagas de emprego. Quem sabe a sua vaga, você que está desempregado, sua vaga pode estar aí. Com certeza a sua vaga está aí, a gente vai esperar todos vocês, dos 17 aos 80, 90, quantos anos você tiver, a gente quer vocês lá com a gente. O plenário, que é um projeto do Voz da Terra, portal de jornalismo independente, vai ao ar sempre aos sábados. Você pode acompanhar pelas plataformas digitais, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, do Rondônia ao Vivo, que é o nosso grande parceiro e apoiador nesse projeto. E também você pode nos acompanhar nas redes sociais do Voz da Terra e manter contato conosco no nosso endereço eletrônico, dando de repente uma sugestão de pauta, fazer uma crítica, um elogio, quem sabe, né? Eu agradeço sempre a sua companhia e eu te espero no próximo episódio do Plenário.